do BNews, voltamos com o nosso programa Fato e Opinião. Essa semana eu trago aqui o advogado eleitoralista, que é também professor universitário e procurador do município de Santa Inês. É o advogado Neomar Filho. Tudo bom, Neomar? Tudo bem, minha amiga? Como vai você? Tudo é um prazer certo. estar aqui no programa contigo. Bom, Neomar, a gente vai falar hoje um pouco sobre as mudanças, né, na nossa lei eleitoral e os impactos disso até para o ano que vem, que é um ano eleitoral. 2020 está aí já praticamente batendo na porta. Então, houve mudanças desde 2017 e a gente vai falar sobre essas mudanças, né? Qual é o impacto nisso nos partidos políticos, como é que ficam as chapas majoritárias e proporcionais. Então, é um debate legal, são informações importantes para você que está em casa entender como é que vai funcionar aí nosso ano eleitoral de 2020. Bom, a gente estava conversando aqui que 2017, na verdade, que cada véspera de eleição, o Congresso aprova algum tipo de mudança, né, na nossa lei eleitoral. E em 2017 foram aprovadas algumas mudanças que já valeram para 2018. Então, eu quero que você diga quais foram essas mudanças. Perfeito. É como você bem mencionou. A gente estava conversando aqui agora há pouco e a cada ano, véspera de eleição, o Congresso, acho que para dar uma resposta aí à sociedade, né, uma questão muito dinâmica, a sociedade ela passa sempre por mudança de opiniões e postura, né? E o Congresso, a cada ano véspera, ele promove, né, alterações nas regras eleitorais. E assim aconteceu em 2017. Assim aconteceu em 2015, assim vem acontecendo historicamente, salvo engano, aí desde o ano de 2006, né? Então, em 2017, nós tivemos alterações importantes para as eleições de 2018, como, por exemplo, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né? E estabeleceu, a partir de um entendimento do Supremo Tribunal Federal, que as empresas, as pessoas jurídicas, não poderiam fazer doações às campanhas. Então, uma forma de recompensar, né, as campanhas eleitorais na questão financeira foi estabelecer o fundo especial, que é justamente a aplicação de recursos públicos nas campanhas eleitorais. Né? O nosso sistema de financiamento sempre foi um financiamento privado, onde o cidadão poderia fazer as doações e as pessoas jurídicas também. A partir de 2018, das eleições de 2018, foi criado, portanto, esse fundo, né, que é justamente a repartição de recursos públicos para os partidos políticos e para os candidatos, com aqueles percentuais para candidaturas femininas, inclusive. E esse foi um grande ponto que a gente pode considerar como mudança nas regras eleitorais, que também vai servir para o ano que vem, para 2020. Mas não só essa alteração, nós tivemos a cláusula de barreira, né, que na prática vai impossibilitar que pequenos partidos lancem candidatos ou então que façam as suas atividades políticas partidárias. A cláusula de barreira, só para você ter noção, impede hoje de um partido da esquerda ou da direita de ter tempo de televisão, né? De ter inclusive percentual desse recurso público do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E, ao que me parece, o futuro é que esses partidos deixem de existir, né? Hoje a gente tem vigente o princípio da democracia partidária, onde não se limita a quantidade de partidos, mas, de certa forma, na prática, o que vai acontecer é que pequenos partidos vão deixar de funcionar. Agora, na verdade, já há um desespero de alguns partidos em relação a isso. Só que a gente vai na contramão, por exemplo, da última eleição, com o partido do atual presidente da República, o PSL, que não tinha também praticamente tempo de televisão, mas tem um outro mecanismo que é a internet, né? Então, apesar disso, a internet está aí e pode também ser potencializada nesse sentido, então não precisa de tanto desespero assim. Isso. Eu diria que hoje a principal ferramenta que um candidato possui disponível é a rede social. E a gente traz o resultado das eleições de 2018 fundamentando essa afirmação. Porque foi um candidato que, salvo engano, tinha 7 segundos de tempo de televisão de propaganda. Se a gente considerar um candidato adversário, acho que ele tinha mais de 2 minutos de tempo de TV. Né? E venceu as eleições. Venceu as eleições a partir de aplicativos de mensagens e rede social. Então, assim, o principal instrumento que hoje o candidato tem disponível é a rede social, onde ele consegue diminuir a distância com o seu eleitor. Agora, só para você explicar, por que
nessas eleições de 2020, os partidos políticos querem um cabeça de chapa? Veja, os partidos, eles passam agora a não ter mais as coligações nas eleições proporcionais. Então, a estratégia que eu entendo viável para os partidos é lançar os cabeças de chapa, de modo que, com a eleição majoritária, você dissemine as ideias daquele partido, daquela coligação majoritária, e que com isso você possa levar o partido político nas eleições proporcionais, de vereador, portanto, levar o nome do partido, levar o programa partidário, e com isso, de certa forma, eleger seus candidatos a vereador. Por quê? Hoje, a partir, na verdade, de 2020, sem as coligações, o partido ele está sozinho, ele vai por conta própria nas eleições proporcionais. E a majoritária tem que dar a equilibrada, porque senão fica um candidato de um partido talvez mais fraco, sozinho, não pode coligar com outro para fazer a bancada. Então a eleição majoritária ela vai ter um papel muito importante na eleição proporcional. Então, só explicando, a coligação agora só na chapa majoritária, não há mais coligações para vereadores, por exemplo, que é nas próximas eleições. Agora, qual o impacto disso nas cidades menores? Perfeito. Há um impacto maior? Há um impacto porque, como a gente também conversou, os partidos pequenos, né, com menos expressividade, eles praticamente não vão ter o apoio dos candidatos, né? Veja, hoje um candidato de um município do interior, ele vai procurar um partido que tenha o fundo especial de financiamento de campanha, que tenha tempo de TV, que tenha condições de dar um suporte à candidatura. Então, assim, os partidos menores, que já não têm, no nível estadual, por exemplo, já não tem força, a nível municipal, pior ainda. Então, assim, vejo o futuro, diversos partidos deixando de existir e os partidos maiores tomando conta, né? Um partido, talvez 2 ou 3 de direita, 2 ou 3 de esquerda. Então, você acha que esse movimento, então, pode ser que no ano que vem, quando se abre a janela partidária, haja uma maior, então, migração desses, com certeza. Desses de partidos menores para os partidos maiores? Com certeza. E uma diminuição do número de partidos. Hoje, acredito que a gente tenha 31 partidos políticos. Salvo engano, 32, 34 partidos. Esse vai ser o movimento, né? A janela partidária, que é no 7º mês antes das eleições, vai proporcionar uma migração em massa, acredito eu, de vereadores, né, de partidos menos expressivos para os partidos com mais representatividade, né, digamos assim, a nível estadual e até no âmbito federal. Porque justamente o candidato ele vai procurar um partido, uma legenda que tenha suporte, que dê suporte à candidatura dele. Havia também uma discussão sobre o voto distrital. Qual que é a diferença principal do voto distrital para o que nós temos hoje? Perfeito. Hoje, o candidato a vereador, né, a deputado, ele se elege através do sistema proporcional, né, que o telespectador, às vezes, não tem a compreensão exata do que é o quociente eleitoral, que é aquela divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras, enfim. E o voto distrital, o sistema distrital, melhor dizendo, ele acaba com essa matemática e divide, praticamente, se nós vamos considerar a eleição municipal, o município em regiões, né, em distritos. Vamos lá, vamos pegar Salvador, por exemplo. Nós vamos pegar o bairro de Brotas, vai ser um distrito. Vamos pegar a Barra, vai ser outro. Então, os eleitores dessas regiões vão votar em vereadores dessas regiões. E vai tornar a eleição de vereador uma eleição majoritária. O mais votado vai ser eleito. Hoje, nem todo candidato mais votado a vereador é eleito, justamente pela conta do quociente eleitoral. Então, o sistema distrital, ele visa dividir, portanto, o território que está sendo posto à eleição, vamos supor, o estado da Bahia ou então o município de Salvador, divide em regiões. Então, eu que sou eleitor, por exemplo, de Brotas, ali da zona eleitoral, ali, né, da região de Brotas, eu vou votar em representantes daquele distrito. E não vou poder votar, por exemplo, no candidato que vai representar a Barra, por exemplo. Mas isso se torna mais justo para os candidatos? Veja, eu não sei se torna mais justo porque a disputa vai acirrar bastante, né? Hoje o sistema proporcional ele garante uma oxigenação muito maior. Justamente por esse fato, quer dizer, eu nem sempre vou colocar
na Câmara de Vereadores o candidato que foi mais votado. Há uma oxigenação, né? Isso proporciona a oxigenação. O sistema distrital não. Então, o que vai acontecer? Vai ser o cara que vai ter mais condições de propaganda eleitoral, o cara que vai ter mais recurso disponível para fazer a sua campanha e, de certa forma, vai desequilibrar, sim, a representatividade. Qual que é o trâmite que é necessário para que essa modalidade aconteça? Pronto. Nós temos hoje, tramitando no Congresso, são vários projetos de lei. Né? Vários projetos de lei estão lá pensados, estão tramitando em conjunto e dispõem exatamente sobre o voto distrital. Na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, já tem um parecer favorável, né? E a tramitação, a partir de agora, é ir a plenário. Só que antes de ir a plenário, precisa haver as reuniões das comissões para debater o mérito desse projeto. E há um acirramento muito grande, porque os partidos da esquerda, assim posso identificar, eles estão contra esses projetos. E os partidos da direita, até quem propôs em 2017, foi um deputado de um partido de direita, estão meio que a favor do projeto. Então há um acirramento político na discussão. E acredito que vai demorar, ou talvez nem passe como aprovado esses projetos no Congresso e na Câmara, principalmente, porque é onde está tramitando. Mas depois, vamos lá, vamos na hipótese de que tenha sido aprovada, ele ainda vai para o Senado para ter discussões e, enfim, aprovar e tornar com efeito. Que só pode, inclusive, terminar a votação para valer para o ano que vem, até outubro desse ano. Provavelmente não aconteça, né? Há em Brasília uma discussão, já vi notícias até semana passada, retrasada, sobre esse assunto, de que não haveria a composição política necessária para aprovar esses projetos, aliás, nenhum dos projetos que tratam da reforma política para as eleições do ano que vem. Eu não acredito, porque sempre é feito dessa forma. Os deputados, senadores acabam discutindo isso muito em cima da hora. Mas, um exemplo, na eleição de 2016, a tramitação do projeto que tratou dessa eleição de 2016, ela foi aprovada muito em cima da hora. Foi quase regras, inclusive, aprovadas em dezembro, né, que já valeram para as eleições de 2016. Mas, assim, de certa forma, é uma tramitação meio complexa, né, porque os partidos acabam entrando em conflito, mas eu não duvido, não. Vamos ter alterações, mas acredito que isso ainda vai chegar mais pertinho lá de setembro, até isso pacificar. Então, só para a gente resumir, o que vai, que já está, né, apto para as eleições de 2020? Vamos lá, já está apto o Fundo Especial de Financiamento, que nós não tínhamos em 2016. Né? E aí eu tô fazendo um comparativo das eleições municipais. Sim. Nas eleições de 2016 não tinha o fundo especial. Não tínhamos também a questão da proibição das coligações. Né? Os partidos poderiam se coligar, hoje já não podem mais. A propaganda eleitoral ela ficou muito restrita. Né? E as redes sociais, o fake news, esse debate todo de redes sociais, que foi muito utilizado nas eleições de 2018, também vai ser potencializado em 2020. Né? A questão também das eleições de gênero, né? Daquele debate dos 30%, se vai, se não vai ser utilizado os recursos de financiamento, também já foi pacificado pela jurisprudência, pelos tribunais, que isso vai também ser modificado para as eleições de 2020. E, de certa forma, o financiamento de campanha também vai dar uma equilibrada se levarmos em consideração 2016. Nós tínhamos as empresas financiando, hoje já não vamos ter mais. Mas, em compensação, a gente estava falando sobre isso também, essa questão do financiamento de pessoa física, por exemplo, abre brechas para fraudes também? Com certeza. O financiamento de campanha é muito delicado, é um assunto muito delicado. Né? Eu sou advogado na área eleitoral, e há um esforço muito grande do sistema, do setor, melhor dizendo, técnico dos tribunais e da Justiça Eleitoral para fiscalizar. Né? E aí nós temos a Receita Federal integrada nesse trabalho. Assim, já podemos identificar alguns equívocos, né, de análise de sistema. Por exemplo, a nota fiscal que foi emitida
para uma eleição de presidente da República sendo levado em consideração para a eleição de governador, sendo que o prazo de prestação de contas já tinha encerrado. Então, assim, há algumas falhas, mas os setores técnicos, eles buscam muito a fraude, né? Não acho que seja, de certa forma, prejudicial, não, né? Na verdade, o que a gente precisa é, de certa forma, moralizar as campanhas eleitorais cada vez mais. Até em períodos hoje de Lava Jato, né, de muita discussão de financiamento de campanha, as empresas que participavam. Mas hoje, de certa forma, a legislação ela tem melhorado, né? Mas a inteligência, infelizmente, para aqueles que utilizam para o mal, certamente acham uma forma, né? Acha-se uma forma para burlar. Mas a lei ela está melhorando muito, ela melhorou bastante. E eu acho que a gente evoluiu e 2020 vai ser um exemplo disso. Teve muito trabalho em 2017? Graças a Deus, nós tivemos alguns trabalhos em 2018, algumas campanhas, né? E esperamos que em 2020 seja uma campanha muito saudável. Temos aí alguns candidatos que já procuram a rede social, já estão enxergando que agora já é o momento de você se colocar, de você expor suas ideias. Uma alteração muito interessante, inclusive, que a gente pode pontuar, é que não existe mais aquela propaganda antecipada, praticamente não existe mais. Antigamente o candidato ele tinha toda uma marra, ele não podia falar alguma coisa na rádio, ele não podia se posicionar no Facebook, nas redes sociais, porque aquilo geraria uma responsabilidade, uma multa, né? E a partir de 2018, agora na campanha, essa figura do pré-candidato, ele foi estabelecida. Então, a gente já está falando aí também de pré-candidatos. Isso, exato. Eles mesmos, né, já falam, não, eu sou pré-candidato. E antes, realmente, eles nem isso podiam falar. Perfeito. Né? Com a exceção de você pedir o voto, que não pode, o pré-candidato, ele já pode expor seus programas, sua intenção. Eu tenho vários, vejo nas redes sociais, o pessoal já se colocando. Isso é muito interessante. Isso aproxima, né, o eleitor do seu candidato. Porque, veja, o eleitor ele precisa conhecer o seu candidato. Então, hoje, se nossa ferramenta principal, né, são os aplicativos de mensagem, são as redes sociais, por que não? Né? Antes, havia eles ficavam engessados, né, eles não podiam mencionar que era um candidato. É uma palavra, né, que se fala. Agora, o voto, que assim, é uma coisa mais ostensiva. Né, você se dirigir a alguém pedindo um voto, já isso aí é entendimento pacificado que só para a campanha eleitoral. Mas até a campanha eleitoral, não há nenhum problema dos candidatos se exporem como pré-candidatos e firmarem as suas propostas. Eu acho muito interessante essa evolução da lei. É verdade. Neomar, obrigada, viu, pela sua participação aqui. Tenho certeza que muita gente tirou dúvidas. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, deixa aqui os comentários, que a gente, com certeza, você vai virar fonte do nosso site aqui, porque a gente vai tirar muita dúvida até 2020 ainda. Mas muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, obrigado. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Você fica ligadinho aí que a gente já está falando de eleições 2020 no nosso site, então acompanha tudo no bnews.com.br e também pelas redes sociais. Até lá!